Bem, e aí? Vocês podem falar as coisas. Então, hoje eu vou tentar Boa fazer tarde, um negócio professor. diferente na aula. Fala, Matheus. Boa tarde, não é que eu não dei boa Boa tarde. tarde. Boa tarde. Eu vou tentar fazer um negócio diferente com uma parte de base, tá? Conversão de base aqui. E a gente vai ver se funciona. Se ficar ruim, valeu a tentativa. Eu já tenho as videoaulas lançadas lá, né? Então a gente resolve. Bem, nós já temos 17 ou 16 pessoas. Eu acho que teve. O Matheus entrou duas vezes aí, Matheus? De novo? Sim, sim, é pro áudio e pra câmera. Tá. Eu vou fazer isso hoje também com o que eu vou testar aqui daqui a pouco. Mas vamos lá. Antes de começar o conteúdo novo, eu quero, se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre a aula passada, né, a semana passada, porque aí umas pessoas não tinham lido o livro ainda, não tinham visto aquele conteúdo, ou surgiu outra dúvida mesmo com a aula, ou quem não conseguiu participar na semana passada e ficou com alguma dúvida que queria tirar agora, só falar, viu? Fiquem à vontade aí. Ô, professor, lá no. Licença. Lá no fórum, eu citei lá, não sei se você viu sobre a Smart TV, no caso, né? Aí Uhum. o senhor falou do primeiro celular Android, no caso, que foi 1.0 de 2008, que quando teve o surgimento do Android. Lá eu Isso. citei, lá eu citei 2013. Por isso que eu botei versão popular 4.0, entendeu? A versão 4.0 ela unificou a versão para tablet e para celular, porque o Android lançou a 1, aí logo aí a que mais ficou famosa foi a 1.6 dessas da série 1. Depois saiu a série 2, que foi muito usada, já estava bem famosinho. Aí lançaram a versão 3 para tablet. Então você tinha em celular a versão 2 e em tablet a versão 3. Aí na 4 eles unificaram. A 4 é a Ice Cream Sandwich, eu não lembro o nome mais, mas aí, a partir desse momento da 4, que foi a grande evolução, assim mesmo, do Android, né? Que começou, foi a partir da 4 mesmo, mas aí ficou tudo junto aí, como um aparelho só, né? As TVs hoje em dia, cara, elas realmente têm um hardware muito parrudo. E só de curiosidade aí, quando a gente começar a ver a estrutura organizacional dos computadores, eu posso até mostrar, às vezes, placa de TV também, se vocês tiverem interesse, para explicar, porque hoje em dia, pessoal, tudo é computador. Você tem toda aquela arquitetura de Van Neumann, que eu comentei na aula passada. Eu comentei com vocês isso ou eu comentei com outra turma e eu estou me confundindo? Será Comentou que eu me não, confundi? tem que Hã? falar ainda. Não falei não, né? Acho que não. Ah, vocês me desculpem. Só resumindo, teve um cara chamado John Von Neumann, eu sempre esqueço como é que pronuncia o nome dele, que ele propôs uma arquitetura para as máquinas, para os computadores, que é usada até hoje, basicamente, tá? Então a gente vai ver sobre elas mais para frente quando a gente for começar a falar mesmo da lógica do processador. E basicamente todo hardware que a gente tem usa isso, essa arquitetura. Roteadores, o smartwatch usa isso, os celulares, as televisões têm isso, então é bem bacana. Quando você entende isso, você pega qualquer placa que você desmonta, que funciona, tem um sistema, que é alguma coisa, você detecta todas essas partes e tudo é um computador, tá? Que são sistemas embarcados, geralmente, porque fazem uma determinada tarefa específica, né? Não é de uso especial igual a gente tem num computador desktop no notebook, por exemplo, que você pode usar ele para diversas tarefas, né? Uma televisão, ela vem com software travado que é para funcionar como televisão e acabou. Mas se você quisesse hackear ela, se você tivesse conhecimento, acesso aos dispositivos, entendendo tudo, você podia botar Linux nela e usar como um computador de propósito geral. Tem muita gente que faz isso, por exemplo, naqueles Smart TV, não tem aqueles TV Box que o pessoal compra para botar canal, ver mídia, tudo nas televisões, transformar elas em smart, as televisões antigas, porque ele é um computador. Se você conseguir colocar um Linux ali dentro, tem muita gente que faz porte do Linux, né, adapta o Linux para rodar ali dentro, virou um computador, tá, pessoal? Você consegue usar qualquer coisa do computador, dadas limitações do hardware que tem ali, né, velocidade de processador, capacidade de armazenamento e de memória, tá? Hoje meu áudio tá estourando? Tá ruim, tá bom? Como é que tá? Tá tranquilo. Tá beleza, né?
Beleza. Então, pessoal, ninguém tem mais nenhuma dúvida sobre o conteúdo que foi passado? Vocês me desculpem eu confundir assim, é porque eu estou dando a disciplina de fundamentos de hardware, montagem e manutenção com integrado. E o início das disciplinas são meio parecidos com essa parte. Vocês eu avanço mais nas questões lógicas, e naquela outra disciplina eu vou mais para a parte técnica mesmo, física, de mexer, mas tem uma interseção aí, que aí vocês acabam me confundindo o que eu fiz com cada disciplina, tá? Isso pode acabar acontecendo quando eu estou batendo um papo aqui. Professor, eu queria, como você falou que aquele livro lá, ele vem com uma ideia inicial que a gente já sabia o conteúdo, para depois começar a falar a história, eu queria falar que eu tô lendo aos poucos, entendeu? Eu não consegui ter semana, então eu tô lendo umas 5 páginas por dia, entendeu? Aí eu vou beleza. Não, tranquilo. É porque, assim, vocês repararam que eu nem coloquei atividade desse conteúdo de história, né? Por ser uma semana, ser algo mais no nível de curiosidade, que não vai depender totalmente, assim, de vocês conseguirem seguir os demais conteúdos, eu nem estou avaliando essa parte. Eu acho que a parte da introdução da história, eu acho que é algo mais como curiosidade, um embasamento de vocês falarem, então o que a gente está fazendo hoje se parece desde tanto tempo que o pessoal foi criando essa ideia, tá? Então, Matheus, pode ficar tranquilo aí que não tem muito problema você lendo devagar, não. Eu só recomendo que vocês façam leitura daquele conteúdo. Pois é, ô Luiz Fernando, é porque parece mesmo no início, tá? Mas lá os meninos vão terminar aprendendo a formatar e montar computador. Vocês vão entender a parte lógica do computador e assembly, né? Então, é bem diferente, assim. Tá? Nessa parte muda. Mas vamos lá, então. Se ninguém mais tem nada para perguntar, eu vou seguir o conteúdo. Pode ser? Beleza. Vamos lá, então. Olha só. Agora, vocês já viram quem entrou no Moodle. Espero que vocês já tenham dado uma olhadinha. Essa semana, nós vamos ver sobre base numéricas, certo? Nós vamos entender um pouquinho o que são bases posicionais numéricas, apesar de vocês usarem isso desde novos, né? Quando vocês começaram a mexer com matemática, vocês já usam. E por que a gente vê isso? A questão da base, ela é muito importante. Eu vou mudar essa câmera de lugar que eu fico lembrando. Que isso? Ah, não fui eu, não. Achei que eu tinha feito cagada. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Fica. Eita. Peraí. Nossa, eu tô com a cabeça torta. Foi mal, gente. É porque lá em cima, eu ficar falando, olhando, eu vou ficar com dor no pescoço. Aí melhorou, depois eu volto pra lá, porque eu vou trocar, não tem problema. Tem o teste. A Amanda ganhou o ponto extra dela, que ela foi me avisar, entendeu? Eu já até corrigi, mano. Aí, ó. Não vou nem falar o que é não, Amanda. Vou deixar a galera curiosa, beleza? Então, galera, voltando. Por que a gente vê base numérica para entender? É muito importante, eu cheguei a citar alguma coisa na introdução relacionada a números, né, quando eu falei da história lá um pouquinho, por alto, na aula passada, que nós temos a seguinte situação, pessoal. Quando você não consegue formalizar o raciocínio e registrar ele em alguma coisa, tipo num papel, alguma coisa, é muito difícil você conseguir automatizar esse raciocínio. Né? É igual aquele fato, quando o aluno fala assim, eu entendi, mas eu não consigo explicar. Será? Ou é só caô, né? Então, você tem que entender, conseguir explicar e registrar para você conseguir passar esse conteúdo para frente. Já que falou que o meu áudio está estourando. Eu vou botar o microfone mais longe para ver se ele para de estourar, tá bom? Se ficar baixo, aí vocês avisem que eu cheguei ele um pouco mais para frente. Tá baixo o microfone? Beleza, então. Aí, se continuar estourando, vocês me avisem. Eu afastei ele mais. Então, galera, nós vamos ver aqui algumas bases que são utilizadas no computador. E por que essas bases são utilizadas para o computador? Eu vou até mostrar algumas peças aqui para vocês entenderem por quê. A base binária, ela é a mais importante e vocês vão ver isso em lógica também, tá?
que é a álgebra de Boole. Vocês já viram alguma coisa? O professor já citou alguma coisa disso? Essa parte binária tem uma relação muito grande com a disciplina de lógica e matemática. Tá? Eu dava essa disciplina de lógica e matemática, eu passei para o professor Vitório, que está dando, eu acho que ela esse período mesmo, se eu não me engano. E tem uma relação muito grande entre a lógica proposicional matemática com a parte binária. Por quê? A lógica proposicional é verdadeiro ou falso. E a base binária, como o nome já diz, bi, são dois valores apenas. E por que se criou uma lógica desse tipo? Os primeiros computadores, eles tentavam usar a base decimal, como a gente viu, eu citei na aula passada, é o que a gente trabalha no dia a dia. Só que você tem um equipamento, tanto mecânico quanto eletrônico, para como é que a gente pode falar? Representar aquele valor é muito complicado. É muito mais fácil você ter algo que representa com o estado de verdadeiro ou falso, ou ligado e desligado apenas. Igual o interruptor da casa de vocês. O interruptor da casa de vocês, ele tem só duas posições, né? Esquerda ou direita. Alguns são ternários, que geralmente para ventilador você tem a posição no meio, aí você vira para um lado e vira para o outro lado para mudar a velocidade. Mas para lâmpada, geralmente você tem só um interruptor binário, que é ligado e desligado. Tá? Eu vou agora, para mostrar para vocês, eu vou tirar minha imagem e vou colocar meu celular para mostrar o papel para conseguir trabalhar melhor, tá? Aí eu vou pedir vocês o seguinte, vocês coloquem a minha imagem, eu não sei se vocês já fazem isso, mas para ficar na tela cheia, para vocês verem, para vocês conseguirem ver os detalhes, tá? Porque aqui, pelo menos para mim, eu estou vendo só um quadradinho e tem a cara da galera, talvez você está assim também. Então, eu vou fazer isso aqui. Desculpem a demora aí, mas é rapidinho aqui, tá? É uma tentativa. Se ficar ruim, vocês me falem, tá? Eu estou testando um método para deixar mais fácil mostrar coisas e informar em tempo real, sem ser com vídeo aula. Isso, só clicar em fixar, muito bom. Se você põe o mouse em cima, aparece aquele alfinetinho, né? Aí ele joga na tela inteira. Só que aí vocês vão fixar a outra imagem, não é essa que eu estou aparecendo, não. Vou escolher. Agora estou eu aqui. Vamos lá. Vamos ver se dá certo. Vai, trem. Aí. Se ficar ruim... Nossa, eu estou me ouvindo. Peraí que deu ruim. Deixa eu tirar o fone aqui. Pronto. Agora, ó, eu não estou ouvindo. Se vocês quiserem falar alguma coisa, digite uma exclamação no bate-papo que eu vou colocar o fone, tá? Porque eu fico me ouvindo aqui, aí eu não consigo falar e depois de meio segundo me ouvir. Eu vou ficar doido. Vocês estão conseguindo ver aí a tela? Sim, ouvindo. Sim. Ah, não, eu me escuto no celular, então vocês podem falar. Beleza. É o professor Trouxa. Vamos lá, então. Pessoal, aqui agora eu quero mostrar um negócio para vocês. Nós vamos ver 3 bases. Eu vou escrevê-las aqui. Tá. Mas antes, o importante mesmo, o mais importante de tudo, foi o conceito da base binária. A base binária, isso tudo eu estou detalhando, as videoaulas estão detalhando melhor, então eu só estou fazendo uma introdução, tá, pessoal, nesse conteúdo, tá? Eu não vou focar aqui em dar aula, porque senão vai ficar uma coisa cansativa. Eu não quero dar mais 50 minutos de aula. O que eu estou querendo fazer aqui é motivar e justificar para vocês de por que a gente está estudando isso, tá bom? Eu tenho as videoaulas gravadas, até explicando com detalhes aqui, que não fique cansativa a aula de 10, 15 minutos. Então, tenham isso em mente.
Vocês não têm que sair dessa aula entendendo tudo que eu falei, e vocês não vão aprender todas as questões da base. Isso aqui é mais a ideia de motivar vocês a entender de por que nós estamos vendo isso, tá? Bem, com o conceito da base binária, conseguiu criar equipamentos muito mais fáceis de representar informação. No computador, pessoal, tudo é número, tudo se representa em binário. E, professor, mas como é que eles fizeram isso nos equipamentos? Vamos lá. Os primeiros computadores que eu falei com vocês eram os computadores mecânicos. Depois vieram os eletromecânicos. Eu vou focar no que tem eletricidade, tá? Então, são dos eletromecânicos em diante. Os eletromecânicos, para armazenar informação, eles usavam relés. O que é relé? Relé é esse carinha aqui, ó. Existem vários tamanhos, tá? Para que serve um bichinho desse? Esse carinha é aquele que faz o estalinho quando liga. Faz tec, tec, né? Gostou do som aí, né? Habilidade pura. Como é que ele funciona, gente? Esse cara aqui, ele tem uma bobina que... Vocês já viram aquelas experiências de pilha que quando você pega um fio, enrola ele num prego e fecha numa pilha, ele não vira um eletroímã? Então, aqui tem uma bobina que funciona da mesma forma. E esses 3 pininhos funcionam como uma chave. Então, quando está zero, esse fio está fechado, por exemplo, desse cara do meio ao do cara daqui, e quando vira 1, ou seja, a bobina está ativada, esse cara aqui fica ligado. Então, a partir disso, com vários relés em série, em paralelo, e organizados de forma específica, conseguiam-se criar circuitos lógicos, tá? E representar operações matemáticas usando base binária. Os eletromecânicos usavam isso aqui, beleza? Depois, o que se criou? Se criou as válvulas. As válvulas, eu não tenho aqui uma válvula, infelizmente, para mostrar para vocês. Eu vou ver se eu arrumo. É uma coisa mais antiga, eu não tenho. Mas elas perderam essa parte mecânica. Rapaz, agora que eu lembrei, eu tinha um relé aberto para mostrar para vocês, mas agora eu não lembro onde eu botei ele, eu não vou achar ele nunca na minha bagunça aqui, é impossível. Então, pessoal, depois das válvulas, se criaram os transistores. Os transistores, eles são chaves, só que agora eles possuem só 3 perninhas ao invés daquilo tudo. E basicamente é assim. Você tem aqui, por exemplo, tá, pessoal? Você tem um sinal aqui, que vem, então ele entraria por aqui e ele sairia por aqui. Quando? Quando você aplica um sinal aqui. Então, esse pininho, ao invés de ter 2 pininhos para ligar, fazer a chave, você tem um só. Então, se você passa energia nesse fiozinho, eu estou usando termos mais não tão técnicos, tá? Falando energia, mas o certo é se você passa uma corrente, mas é só para vocês entenderem basicamente como é a lógica de representar binário ou não. Então, se você passa sinal aqui, ele vai conduzir, pode ser considerado 1. Se você não põe sinal aqui, ele não vai conduzir, pode ser considerado 0. Tá? Aí, a título de curiosidade, o que aconteceu? Os transistores foram diminuindo de tamanho. Hoje, a gente tem vários tamanhos de acordo com a potência que você precisa de dissipar calor nele, ou seja, o que ele vai ligar. Tá? Porque transistor hoje serve para um monte de coisa. Então, a forma que ele é feito aqui, a gente chama de encapsulamento. Nós temos vários encapsulamentos para a mesma coisa. Esses 2 aqui são transistores. E esse cara aqui também é um transistor. Olha que beleza. Pequenininho, né? Mas todos têm a mesma função. Função de chave com formato binário. Ligado ou desligado. Tá bom? Com isso, depois a evolução, usando essas lógicas, interligando tudo, conseguiram diminuir e criaram circuitos integrados. Circuito integrado são nada mais do que circuitos que você poderia ver desse tamanho gigantesco, cabendo num encapsulamento miniatura. Então, aqui dentro, pessoal, possuem vários transistores pequenininhos, tá? Só a título de curiosidade, esse chip que eu estou mostrando para vocês aqui é um chip de memória da placa-mãe, que tem o BIOS, que a gente vai ver mais para frente para que serve, tá? Mas ele basicamente guarda o programa inicial que faz o computador funcionar, tá? Ligar. Eu coloquei um vídeo para vocês lá, falando sobre, mostrando algumas coisas. Não, eu não mostrei para vocês ainda, eu estou viajando. Mas a título de curiosidade, de que nós temos alguns processadores, tá?
Esse processador aqui é relativamente antigo. Deixa eu ver para baixo, mas não tem problema. O que eu quero mostrar para vocês? Essa pecinha no meio aqui possui milhares de transistores, tá? Ela é até um espelho, ó. Se você reparar, ela está refletindo a imagem de tão polido que é, de tão bem feitinho que é. Então, isso aqui é um die, que a gente chama do processador. Aqui tem o circuito todo do processador e milhares de transistores. Esse daqui já é só um formato diferente, esse processador já é muito melhor, ele é um Core i7 de terceira geração para notebook, tá? Aqui eu tenho... Alguém já viu esse tipo de processador aqui? Parece um cartucho de videogame antigo, né? Esse carinha aqui era para aqueles Pentium 3 antigo, tá? Esse daqui é da época do 2000, 1999, criaram os modelos, tá, de processador assim. Hoje, quando vocês veem um processador, vocês veem com essa capinha. Essa capinha aqui, o que ela tem? Essa capinha aqui, basicamente, está protegendo esse cara aqui, tá? Só. Embaixo, se você arrancar a capinha, ela está protegendo isso aqui. Não vou sortear esse set, não. Aí, pessoal, só para ver outras utilidades e falar de encapsulamento, esses carinha aqui são os famosos Arduinos, tá bom? Esse chip aqui, ó, é exatamente o mesmo que esse pequenininho aqui. Só o encapsulamento que muda. É a forma que você armazena, mas o circuito interno é exatamente o mesmo. Todos eles também são feitos de transistores, tá bom? Mais para frente, para não tomar essa aula, eu vou explicar com mais detalhes essas coisas para vocês quando a gente for falar do processador. Beleza? Mas então, tudo isso que eu mostrei para vocês, a gente só consegue criar do jeito que a gente criou, utilizando transistor, semicondutor, dessa forma, porque se criou a lógica da base binária. Isso pode parecer óbvio, professor, é meio óbvio, mas quando você não pensou em alguma coisa, ela não é óbvia até alguém pensar e mostrar quão simples é, né? Aqui, eu vou colocar no cantinho aqui a decimal, que eu acabei esquecendo de escrever, e nós vamos contar aqui rapidinho, só para vocês verem a ideia. Pessoal, outra coisa, se tiver, vocês acham que eu estou enrolando, eu estou devagar, vocês avisem aí para eu acelerar ou para diminuir o ritmo, tá? Eu estou de olho no texto aqui, então tá de boa. Vamos lá, ó, eu vou começar a contar do 0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Decimal por quê? 10 dígitos, certo? Por que a gente usa base decimal? Alguém arrisca chutar? Que a gente tem Porque- dado. Eita, deu eco. Por que deu eco? É isso aí, por causa dos dedos das mãos. porque eu acho já que... perguntei, verdade. Eu, Cara, ó, vocês me desculpem, mas isso pode acontecer várias vezes. Eu falar um trem, achei que não falei, eu tô ficando doido. Menino, sabe, pequeno, correndo atrás, aí você vai ficando meio maluco mesmo, coordenação de curso. Mas vamos seguir a vida. Vou lamentar. professor, Mas, gente, olha só. O importante aqui, é bom para relembrar isso aí. O importante aqui é que quando a gente chega no 9, todo mundo sabe que é 10. Por quê? Fala, Alain. Professor, tinha um aluno querendo falar aí. Quem Tinha estava quem? querendo falar aí? era eu, professor. Pode falar. Você disse por que você acha que é isso? Eu acho que é porque depois do 9, no caso, você fica representando de 0 em 1, aí depois você fica entre 0 e 1, 1 em 1, 0, 0, 1. Eu acho que é isso, né? Aí você vai criando novos comandos, eu acho. Você está falando do decimal mesmo? Isso. Não, então, eu não entendi muito bem o que você quis dizer, mas eu vou tentar falar aqui. Se foi basicamente o que você quis dizer, você confirma, tá? A gente aprendeu a contar na escola, não aprendeu? Você lembra quando as crianças são novas, elas meio que sabem contar até um número e depois começam a contar tudo errado? Isso é fato, né? Isso acontece sempre. Só que a gente depois desenvolve uma lógica que às vezes a gente não consegue explicar, mas se eu escrever esse número aqui para vocês, ó, esse número aqui é gigante.
Às vezes a gente não sabe nem ler ele, de tanta casa que tem. Só que se eu pedir o próximo, vocês sabem me falar, não sabe? Basicamente, é isso tudo igual e aqui vira 20. Não é? Isso, é isso aí. Mas, quando eu mostro para vocês a base, aqui faltou um A aqui, ó. Quando eu mostro para vocês números de outras bases, a galera geralmente buga. Fala, como assim? É porque, às vezes, a gente criou um raciocínio de saber o número, só que a gente não conseguiu formalizar um passo a passo explicando por que é o 20. Tá? Isso aqui tem aquele fator do vai 1 que a gente aprende na soma. Olha só, quando eu chego no 10, por que virou 10 aqui? Quando eu tenho o 9 é o último algarismo dos 10 algarismos que eu tenho para representar a base decimal. Quando acontece isso, eu tenho que voltar para o primeiro. Então, a gente fica num ciclo. Então, eu volto para o primeiro, que é o 0, e eu adiciono uma unidade no cara mais à esquerda, na casa à esquerda. Tá? Então, eu adiciono 1 aqui. Como eu tinha 0 aqui, a gente sabe que 0 à esquerda não representa, mas eu tinha um 0 aqui, 0 mais 1 dá quanto? 1. Então, virou 10. Quando eu tenho que adicionar mais 1 aqui, o que eu tenho? O 11. Por quê? Porque depois do 0, vem o 1 aqui. Então, a gente segue nesse processo até o 19. Depois vai acontecer o quê? Não vai virar 20? Por quê? Depois do 9, não tem, vira 0 de novo e joga vai 1 aqui. Então, 1 mais 1 dá 2. Assim, até o 99. E a gente sabe que vai virar um 100 aqui. Por quê? Tem que voltar, eu jogo 1 aqui. 1 com 9 também vai ter que voltar, eu jogo 1 aqui. Então, aqui virou mais 1. Tá? Então, nisso aqui, pessoal, a gente tem a contagem de números e acaba sendo a adição, o incremento de uma unidade. Por que eu estou mostrando isso que para vocês parece ridículo? Porque sempre quando a gente começa a ver o próximo número... Opa, desculpa, caiu aqui. Até tirei o microfone. Quando a gente pega a base binária, a galera às vezes começa a confundir e ter dificuldade. Tá? Então, eu estou falando isso para mostrar que contar em qualquer base posicional, lembrem-se, é base posicional que a gente está trabalhando. O que significa uma base posicional? O algarismo, por exemplo, se eu pegar um número aqui, ó, 131. Esse número, a posição do algarismo muda o valor que ele representa. Aqui, o 1 representa uma unidade mesmo. Aqui o 3, como está na dezena, representa 30 unidades. E aqui o 1, novamente, que nessa casa valia 1, aqui ele está valendo 100 unidades. Já para o nosso romano, isso aqui, os dois valem 10 unidades. Então, essa base ela não é posicional, tá? Tá bom? Ela não é posicional. A nossa base já é, e todas essas outras bases também são posicional. A partir do conceito de base posicional que a gente conseguiu formalizar a matemática. Muito bem, vamos tentar descobrir o próximo número aqui. O próximo número, ele vai valer 2. A gente já sabe. Mas como é que a gente escreve ele? A gente tem que usar o mesmo conceito daqui, ó, de voltar. Depois do 1, tem outro algarismo que representa um valor maior? Não tem. Então, eu preciso de voltar. Eu voltando, eu vou para o 0. E eu tenho que jogar um vai 1 aqui. Então, 0 mais 1 dá 1. Então, em binário, 2, você escreve exatamente como 10 em decimal, só que ele vale 2. Ok aí? Beleza. E o 3? O 3 vai valer 11. Né? Assim, vai escrever como se fosse o 11. Por quê? Depois do 0, eu tenho um algarismo que representa uma coisa a mais que ele. Então, fica assim. E o próximo? Digitem aí, o que vocês acham que é? Exatamente, Amanda. Por que representa como se fosse o 100? Por quê? O 1 não tem outro, então eu tenho que voltar. Aí eu jogo vai 1 aqui.
Aqui também eu tenho que adicionar 1. Como não tem outro, eu tenho que voltar. Então, eu adiciono 1 aqui. E aqui vem 1. Virou 100. Então, reparem que o conceito é como se fosse igual o 99 no decimal, né? Para o 99 não virou 100? A mesma coisa aqui. Eu tenho os últimos algarismos e assim 100 e vai virando. Eu não vou tomar muito tempo falando muitos passos aqui, porque senão a aula vai estender e não é meu objetivo, tá? Que eu quero só trocar uma ideia, falar um pouco com vocês, a gente conversar. Eu tenho uma videoaula explicando isso direitinho já lá na semana, exatamente do mesmo jeito que eu estou fazendo aqui, tá? Para vocês verem com calma, e esse vídeo também vai ficar gravado. E assim, mesmo assim, se você não entendeu, converse com os colegas, converse comigo, posta lá no grupo, que se tiver uma galera muito grande que não entendeu, eu marco outro encontro num horário separado para explicar isso com detalhes, tá bom? Eu vou pular essa parte do octal aqui para não tomar tempo e vou partir para o hexadecimal. Mas só para vocês entenderem, o octal ele tem 8 algarismos, certo? Então, depois do 7, vem a representação como se fosse o 10, porque a lógica é a mesma para todas. O hexadecimal ele tem uma pequena diferença, por quê? Porque aqui nós temos 16 algarismos. Tá? Esse 16 algarismos, então, nós vamos ter algarismos que a gente desconhece até hoje, porque na nossa base padrão é o quê? São 10. Então, o que eu tenho aqui? Eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Para facilitar a vida, eles não criaram símbolos diferentes. Eles utilizaram os símbolos do alfabeto. Então, a gente tem A, B, C, D, E e F. Certo? Tem o F. O próximo número, o que vocês acham que é? Que vai valer... Ó, então, eu vou colocar aqui. Ó. Aqui é 16 em decimal, tá? Para aparecer, ó. 10, 11, 12, 13... Opa, animal! Não, ali não é 16, não. Tô doidão. É 15. Olha eu falando doideira aqui. 15. Isso. E aí? O que é? Falaram que o 16 em decimal, então, representa sim. Exato, porque é a mesma lógica, né? Depois do F não tem mais nenhum algarismo para representar o valor 16 num dígito só, então tem que passar para outro. O que eu faço? Eu volto para o 0 e jogo vai 1 aqui. Então eu voltei para o 0 e joguei vai 1. 0 mais 1 dá 1. Viu? Ó, o Luiz ali falou um negócio errado. Isso confunde a cabeça da gente, tá, pessoal? Por isso que eu tô falando isso aqui, para vocês entenderem e até entenderem melhor como é que os números funcionam, porque às vezes a gente sabe contar em decimal, mas a gente não conseguiu explicar e formalizar como é que as coisas funcionam, tá? Então eu mostro isso nessa aula por causa disso aqui. E o próximo? Que seria o 17. Representa dessa forma aqui. Porque tem um próximo aqui, né? E vai assim até quem? 19, né? 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. E agora, qual que é o próximo? Quem que acha? Depois desse aqui em hexadecimal. Ó, esse daqui em hexadecimal, tá, pessoal? Ó, o Matheus falou que é 101. O Alan falou 1A. Vamos ver. Depois do 9, tem algum algarismo que representa a unidade? Tem, não tem? É o próprio A. Isso, então eu posso escrever ele. Então, realmente, o próximo é 1A. É a mesma lógica. Se tem algarismo que vale mais do que o atual, você coloca ele e vai seguindo assim. Aí a mesma coisa aqui em cima, eu vou passar aqui para cima. Então, ó, eu vou ter um B, um C, um D, um E e um F. Eu estou seguindo a ordem, tá bom? Estou seguindo a ordem. E o próximo aqui? O que vocês acham que é? Pensem antes de responder. A lógica disso aqui é exatamente a mesma lógica que você usa para sair do F para o 10. É a mesma lógica. Bom?
que vocês acham que é? Aí o Alexandre acertou. Por que é 20? Vamos lá. Depois do F, tem algum outro algarismo que vale mais que o F para botar numa casa? Não tem. O F é o maior. Lembra? São 16. Ó, vai do 0 até o F. Tá? Então, eu tenho que pôr 0 aqui. Sempre que eu ponho 0 aqui, eu voltei lá para o início. Quando eu volto para o início, eu coloco mais um aqui, nessa casa mais à esquerda. 1 mais 1, 2. Certo? E vai somando assim, até eu chegar, por exemplo, no 20F. Que aí é a mesma lógica. Vai virar 0 aqui, aí eu jogo 1 aqui, então vai dar 3. E assim vai. Até eu chegar no 99. Depois do 99, vocês acham que dá o quê? Vamos lá. Amanda, para dar a 0, o 9 teria que ser o último algarismo que eu posso representar em cada casa. Mas como nós estamos em hexadecimal, eu ainda tenho as letras aqui, até o F. Certo? Então, não é a 0, por causa disso. Depois do 9, o que eu tenho? Aqui, ó, 9. Quem que é o maior depois do 9? O A. Se eu tenho um próximo, eu não mexo em outra casa, eu só mexo na casa da unidade. Então, é o que o Alexandre falou. 9A. A próxima é 9B, 9C, 9D, 9E, 9F. E agora, o que vocês acham que é depois do 9F? A galera tá falando que é 100. Vamos lá. Depois do F tem o quê? Nada, né? Então, eu volto para o 0, correto? Então, vai virar 0. E eu adiciono 1 aqui. Então, eu não coloco o próximo depois do 9. Quem que é o próximo depois do 9? O A. Então, vai ficar A0. Igual o Luiz Gustavo colocou. Parece confuso? Estranho? Maluco? Pode escrever sim, se vocês acharem. Se alguém quiser falar alguma coisa. Isso, dá uma bugada mesmo, Alexandre. Ô, Thiago, você está falando 200 em decimal? Não, 200 em decimal não é B0, tá? Depois a gente vai aprender a converter. A galera buga mesmo. Por isso que eu tento ir com calma e escrevendo. Porque assim, gente, o que eu fiz aqui, que pode parecer muito sem noção e não fazer sentido, é exatamente o que a gente faz na decimal para contar. Eu não mudei nada, é a mesma lógica. Só que vocês estão... Não, 200 é C8, tá? Para quem está em dúvida aí, 200 é C8. Mas vamos lá. É porque vocês estão acostumados a vida inteira a só trabalhar com números que tenham esses dígitos aqui. Quando a gente adiciona mais alguma coisa, vocês começam a bugar, porque vocês estão ainda pensando como essa base, que é a decimal. Tá? Mas a questão é, sigam a lógica. Pensem nisso. O raciocínio aqui, a continuação, é sempre, eu vou adicionando 1, eu pego o próximo elemento da casa, né? O próximo algarismo. Chegou no último algarismo, eu não posso pegar ele. Então, eu volto para o primeiro e eu adiciono 1 na casa mais à esquerda. Na verdade, na casa próxima, né? À esquerda. Então, 1 mais 0 vai dar 1. Por isso que do F virou 10. Aqui no 9F,
que eu tenho? Ó, o F é a última. Então virou 0. Eu jogo 1 para casa à esquerda. 9 mais 1, em decimal, viraria o 10. Mas nós estamos trabalhando com uma base que tem mais algarismos. Nós temos esses algarismos aqui, ó. Então a gente nunca pode esquecer deles. Ó, depois do 9 vem o A, por isso que deu a 0. Tá? Então aqui, pessoal, na contagem, nós vamos seguindo, né? A1, A2, A3, A4, A5, até chegar no A9. Depois do A9, o 9 não é o último dígito. Então, ó, depois do 9 vem o A. Então, o próximo elemento aqui depois do 9 seria o A. Então, vai ficar A, A. Ficaria dessa forma. Beleza? Isso, o Alexandre percebeu uma coisa muito importante que eu ia comentar depois, mas eu já vou adiantar. Quanto mais algarismos existem numa base, menos casa ela precisa para representar o mesmo valor. Tá? Ó, curiosidade aí. Vocês falaram 200. O 200 em decimal, né, a gente sabe ler 200. Em hexadecimal é C8. Aí, pessoal, só aproveitando uma coisa importante. Quando você quer falar que essa base, esse número está numa base específica, é só você botar aqui subscrito a base. Então, C816 significa que ela está no 16, na base hexadecimal. Tá? Por que precisa disso? Porque, às vezes, você pode pegar o 200 e esse 200 está em hexadecimal. Só que isso pode bugar a sua cabeça, né? Porque isso em hexadecimal vale muito mais do que isso em decimal. Tá? Então, isso não é igual a isso em valores numéricos representativos. Então, por isso que é importante a gente escrever a base. Quando você não escreve a base, supõe-se que é a decimal, porque é a padrão nossa. Em binário, esse número é 1100. 1000. Olha quantas casas tem em binário para representar o mesmo número, tá? Esses 3 números são exatamente o mesmo. Se você pegar uma sacola e colocar 200 unidades decimal ou C8 unidades de hexadecimal, ou essa quantidade de número aqui, né, do binário, você vai ter a mesma quantidade de elementos. Todos têm 200. Se você fosse transformar pauzinhos aqui, né, você ia contar 200 pauzinhos do mesmo jeito. Tá bom? Deixa eu ler o que o Alexandre escreveu aqui. Menos coisa para guardar a mesma quantidade. Creio que seja essa lógica. Na verdade, eu vou falar mais para frente por que do hexadecimal. Mas, infelizmente, no computador, a gente trabalha só com essa base aqui, a base binária. Pô, professor, mas a base binária gasta muito mais casa para representar o número. Por que a gente não usa o hexadecimal? Porque se eu estou, pessoal, presta atenção, se eu estou saindo de decimal, que tem 10 dígitos, que é difícil demais fazer alguma coisa eletrônica para guardar 10 valores distintos. Eu vou guardar 16? Não faz sentido. É muito mais fácil eu guardar binário. Mas por que, então, que a gente usa a base hexadecimal? É porque, pessoal, a base hexadecimal, ela é potência da base binária. 16 é igual a 2 elevado a 4. Espera aí que não está mostrando. Eita. 16 é igual a 2 elevado a 4. Quando a gente tem bases que são uma potência da outra, a conversão entre elas é muito trivial, é muito simples de fazer. E vocês vão ver isso, porque nas videoaulas, eu não vou mostrar isso agora na aula 5, para não estender muito a aula, porque nós já estamos chegando a quase 50 minutos de aula, tá? Mas tem as videoaulas lá explicando direitinho sobre isso e a conversão, e eu estou explicando por quê. Então, Alexandre, só porque você comentou aí, a base hexadecimal, a gente trabalha com ela no computador porque é fácil do ser humano enxergar e fazer a conversão para binário e vice-versa, tá? Por isso
que a gente tem a hexadecimal. É a mesma coisa a octal, que ela parte para 3, né? Porque 8 é igual a 2 elevado ao cubo. Tá? A decimal existe porque já existiu desde sempre. Então, a conversão da decimal para binária, ou para qualquer outra base, não é tão trivial. Já das bases que são potência uma da outra, é fácil de converter. Ok? Então, qualquer dúvida, vocês escrevam aí ou vocês falem, tá, pessoal? Não deixem de perguntar. Agora, prestem atenção. Eu tenho aqui, então eu vou continuar. AB e assim vai, até eu chegar em AF. Depois de AF, vai ser B0. Por que é B0? Porque o F é o último, vira 0, porque voltou. Já que voltou, eu ponho mais um aqui. E o próximo depois do A é o B. Ok? E nós vamos caminhando, pessoal, caminhando e seguindo a canção até chegar no FF. Quando chega no FF, o FF, nós temos... As duas casas possuem o quê? O último algarismo representativo de cada casa. Esse caso aqui é exatamente a mesma coisa do 99 em decimal. Isso significa o quê? Que o próximo número escreve dessa forma. Como assim, professor? Ó, tem algum depois do F? Não, então vira 0. Joga 1 aqui, não é? Tem algum depois do F? Não, vira 0. Joga 1 aqui. O que tem aqui no que a gente não vê? Não é o 0? Então, 0 mais 1 dá 1. Então, isso aqui. Quanto vale isso aqui em decimal? Vale 256. Então, olha que doideira. Opa, derruba não, derruba não. Quase. Binário. Decimal. Opa. Não é cheque desse. É hexadecimal. Todos ocupam a mesma quantidade de casas, né, para representar. Só que se eu for converter todos para decimal, esse cara vale 4. Esse cara vale 100, obviamente, né, que eu não estou fazendo conversão. E esse aqui vale 256. Então, é aquilo que eu falei. Quanto maior a possibilidade de algarismos numa casa, de uma base posicional numérica, menos dígitos nós precisamos para representar os mesmos valores. Beleza? E por que a gente está vendo isso tudo? Porque o computador trabalha com essa base. E essa base é fácil de converter para essa, certo? Se ela é fácil de converter para essa, a gente também usa essa para poder representar coisas em certas situações. E a gente não pode deixar de ter decimal, porque é o que o ser humano entende, faz sentido para a gente, porque desde criança a gente começa a ver ela. Tá? Pessoal, alguma dúvida? Oh, agora que eu reparei, tá tendo propaganda aqui, né? Ah, não tem problema não. A Base é a patrocinadora da equipe de robótica, então não tem problema fazer propaganda para ela, não. Pelo menos uma vez. Bem, vou me mostrar aqui de novo. Enquanto isso, vocês processem aí, raciocinem, pensem em alguma coisa. Estão cortando. É questão de prática. É isso mesmo. Você tem que ver, tentar fazer as somas, raciocinar. Isso já ajuda a desenvolver um pouco a mente de vocês na matemática, para vocês começarem a ver as coisas de outra forma, tá? Eu gosto muito de matemática. Eu gosto de passar essas coisinhas para vocês verem que é assim que funciona. Tem toda uma lógica por trás. Então, se eu criar uma base aqui, 37, e passar para vocês, entendendo a lógica, são capazes de fazer operações nela, sendo que vocês nunca usaram antes na vida base 37. Beleza? Então, isso que eu queria mostrar.
Então, agora eu abro de novo para ter dúvidas, se algum ponto específico talvez eu consiga explicar para agilizar, mas tudo que eu falei aqui tem uma videoaula específica para isso, tá? E eu coloquei mais videoaulas sobre conversão de base. Na semana que vem, a gente vai aprender a fazer operações matemáticas em cima dessas bases, que é adição, subtração, multiplicação e divisão, tá? Lembrando, pessoal, que eu não vou trabalhar com número decimal aqui para não judiar de vocês. A gente só vai trabalhar com o número inteiro. Então, se você já esqueceu como é que divide, aprenda a dividir em decimal para você não passar aperto essa semana, para a semana que vem você conseguir dividir, tá bom? Alguma coisa? O que vocês acharam dessa forma de aula? Ficou muito estranho? Deu para enxergar? Por favor, falem comigo. Professor, foi bem de boa, mano. A aula foi boa, foi produtiva. Deixa eu clonar aqui. Estava esquecendo da lista, mas agora eu lembrei. Valeu aí, Alan. Vou fazer uma cópia aqui da lista de participação. Pessoal, essa lista que eu passo não é uma lista de presença, tá? É obrigatória. Preencham para eu saber se você está participando. O aluno que não está participando, chega lá no final, precisa de um ponto, eu só lamento para ele. Mas os alunos que participam, a gente dá aquela ajudada, né, e tal, que o cara está interessado e tudo. Então, a participação é para isso, não é para reprovação, tá? Porque nas APNBs não tem reprovação. Estou abrindo aqui, já vou mandar para vocês um negócio aqui, para preencher. Coloquei aí. Tiago, contar hexadecimal é difícil. Ainda mais pronunciar os nomes que nem tem, né? Igual binário também. A gente acaba falando os trem como se fosse em decimal, né? Pra galera conseguir escrever, mas essa parte da escrita é meio complicada, né? Em português. A gente só põe os numerozinhos e tal. Escrever me quebrou. Hã? Escrever a matrícula ele me pegou. Pois é. Ó, tá aí o link, tá? Eu acho que tá certo aí para preencher. Já vejam se dá para preencher a lista de presença. Tá? Porque já teve uma resposta. Ó, ela tá rápida, hein? Ó. E aí? O que vocês estão achando dos processos das aulas? Eu sei que não é o ideal, mas estão conseguindo adaptar isso para tudo, sim. Como é que vocês estão a vida aí? Tá muito desesperador? A galera já nem fala mais nada, acho que não tem ninguém mais aqui, o pessoal assinou a lista e saiu já. Amanda, é muita coisa mesmo. Janderson, as aulas online não tem as piadinhas. Isso é triste, né? Eu gosto de fazer piada, mas dá vergonha porque fica gravado, aí depois você, né, passa vergonha demais. Mas creio que dá muito meme, né? Por causa das caras do professor, fica o tempo todo aí, ó. Mas, Amanda, é porque o que acontece? O certo mesmo era vocês fazerem a leitura, extra aula e ter a aula. Só que a gente tem preguiça de ler. O ser humano ficou preguiçoso cada dia que passa, né? A gente não tem mais contato com o livro como a gente tinha antigamente. É muito importante a leitura, tá? Isso é fato. Mas aí a gente acha que é muito conteúdo de leitura, mas é porque, na verdade, aquele conteúdo todo, por exemplo, eu passei para vocês, era para vocês lerem fora da sala de aula, e isso eu daria ainda mais 3 horas e 20 de aula no período, né? Então, só que a galera vai levando nas coxas, vai tentando enrolar, e assim é a vida que segue, né? Mas é complicado. Nossa, eu quando fiz a disciplina de redes na graduação, eu li 600 páginas, foi o livro todo praticamente. Nossa, era coisa demais. Era 250 páginas de leitura para uma prova, assim, era triste. Amanda, realmente os textos são meio complexos. Eu estou fazendo uma complementação pedagógica, porque eu estou lendo texto pedagógico, que eu não tenho costume. Então, o pessoal floreia com as palavras, que você começa a ler, você não entende nada, aí você viaja, aí você não sabe o que você está pensando mais da vida.
Aí você tem que voltar. Aí às vezes você tá lendo, aí bate um vento, a folha volta, e você lê a página de novo, você nem percebeu. Aí quando você vira a página, você fala, eu já vi essa figura. Aí você percebe, você fala, cara, eu li isso de novo, eu nem sabia que eu tinha lido. Era mais ou menos isso assim, que acontece na vida. Eu tô lendo, tá? Por isso que eu calei. Caraca, disse o dizer de equivocar o dito de dizer. Foi bem dito isso aí, hein? Não é aquilo que aconteceu com o Pazuello? Não sei. Olha o Thiago querendo ponto extra, hein? Sacanagem, Thiago. Coraçãozinho pro seu. Não dá pra fazer o coraçãozinho direito, porque essa câmera é ruim. A outra câmera pega a sala inteira. Mas fica o coraçãozinho representado. Alexandre, sinto informar, bicho, mas SI tem humanas. Você quer ver humanas no SI? Quando você começar a ver, mistura, mas tem porque um analista de tecnologia da informação é o cara que conversa com o cliente. Pensa no sujeito que quer uma coisa, mas ele não sabe o que ele quer. Você vai conversar com esse cara. Aí você tem que conseguir guiar ele para ele te dizer o que ele quer, sem saber o que ele quer, de uma forma que ele não entende, e você tem que criar um software para ele depois. Isso que é humanas, meu irmão. Eu só acho que filosofia que é a coisa, não, é isso. É você pegar um cliente que não entende nada de tecnologia, que tem um problema, e você vai ter que fazer um sistema para ele. E você tem que convencer depois os funcionários dele que o sistema é bom, porque os caras faziam assim a vida inteira e não prestavam. Isso, meu irmão, que é a dificuldade. Isso que é humanas. Então, ó, foco humanas, é bom aprender técnica de persuasão, conseguir entender a pessoa. A gente tem umas disciplinas mais para frente que você tem esses estudos assim, não no foco de humanos, mas você tem que desenvolver a capacidade de conseguir extrair o máximo de informação do seu cliente. Porque depois, ele não vai falar que precisava, você faz o sistema, na hora que você entrega para ele, ele olha e fala, não era bem isso que eu queria não, porque precisava disso aqui. Aí você olha para ele e fala, mas você não me disse. Aí ele, mas você não perguntou. Aí você vai ter que fazer. Então é uma tristeza, tá? Bem, mas eu já estou devagando, tumultuando a aula, tem muita gente querendo estudar. Se ninguém mais tem alguma dúvida, nós podemos interromper por aqui. Eu vou parar a gravação, que já acabou, nós estamos só proseando aqui. Pessoal, quem quiser se retirar, fique à vontade.